Muito bem, só para efeito de curiosidade, certo? Nós temos aqui um experimento feito, né? Para falar lá do começo, eu falei que era muito susceptível, né? Os sistemas de irrigação por aspersão, eles são muito susceptíveis à ação, por exemplo, do vento, né? Então, aqui nós temos duas situações: sem vento, então você foi medido, né? Toda a água que caiu. E aqui, com vento, foi medido também toda a água que caiu. Então, nós temos aqui, ó, esse círculo central é onde a água, onde sem vento caiu, e é aqui onde a água com vento caiu. Ou seja, essa área onde eu estava mirando para me fazer a aplicação, praticamente aqui eu tenho praticamente aqui 30% dessa área que não foi atendida pelo meu sistema de irrigação. Então, com isso, né, eu tive uma ineficiência aqui, onde eu ia aplicar, né, 70% dessa água pelo menos não caiu, aliás, 30% pelo menos dessa água não caiu onde deveria cair. E aí, nesse caso, eu perdi a eficiência do meu sistema de irrigação, tá certo? Então, é isso que acontece com a ação dos ventos, quando eles atuam sobre um aspersor, por exemplo, tá? Uma outra coisa aqui também são, por exemplo, vocês viram aquele negócio que eu mostrei, onde tinham diferentes colorações de bicos, né, para aspersores. Quando você tem um aspersor, tem dois bicos aqui, e esses dois bicos é que determinam a vazão e também qual pressão de trabalho tem que ter para que ele funcione de maneira efetiva. Quando eu tenho as pessoas que estão trabalhando numa baixa pressão, olha o que acontece com os volumes de aplicação, certo? Quanto mais próximos aqui do aspersor, menores são as vazões. Isso eu estou trabalhando com baixa pressão, certo? Esse rosinho aqui aliás, esse azulzinho aqui é a baixa pressão. Nesse rosinho aqui, nós temos aqui uma alta pressão, ou seja, nas extremidades, ele não vai aplicar como deveria aplicar. Por quê? Porque ele vai ter uma pressão muito alta, uma pressão excessiva, e aí ele vai concentrar os volumes aplicados mais próximo aqui. Então, quando eu tenho uma vazão equilibrada, então ele distribui mais corretamente aqui a vazão ao longo, né? Logicamente que eu tenho um negócio, quando a gente está fazendo aplicação na irrigação por aspersão, né, nos sistemas de irrigação por aspersão, a gente tem que ter o cuidado do negócio chamado sobreposição. Então, eu tenho que ter, quando termina um aspersor aqui, eu tenho que ter outro para completar o volume de água aplicado e deixar toda uma área com a mesma aplicação de água, certo? Então, por isso que eu tenho que ter aqui aspersores na sequência, certo? Para que eu consiga sobrepor essas faixas de irrigação e, consequentemente, equilibrar o volume aplicado. Beleza? Então, era isso que a gente tinha falado para vocês sobre os sistemas de irrigação por aspersão, e eu vou deixar para vocês aí alguns materiais também para vocês darem uma olhada, beleza? Grande abraço.